Tá gravando. Então tá, Almir. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer por essa oportunidade, né, de te entrevistar para o nosso curso. Nós ficamos honrados, né, pelo teu aceite. Tu tem uma atividade muito intensa nessa área, já há bastante tempo. E eu lembro de ter te conhecido no Chile, no congresso, né, e de a gente poder conversar diversas vezes durante aquele congresso, e sempre foi muito bom. Então, eu queria te dar as boas-vindas, né, para o nosso curso e dizer que estamos muito felizes com a tua participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar para vocês. Então, Almir, eu fiz aqui um guia de perguntas, né? Primeiro, eu queria que tu contasses para a gente um pouquinho sobre a tua trajetória dentro do cuidado paliativo em saúde bucal. Como isso começou, quando começou e como isso é para ti hoje em dia? Como é que está a tua vida trabalhando com isso, né? Tu queres ter uma inserção na parte assim, organizacional, política e também clínica, né? Nessa área. Na verdade, eu posso dizer para você com tranquilidade hoje que a minha atividade em cuidados paliativos ela começou a partir do momento que eu comecei a trabalhar na odontogeriatria, já tendo alguma forma de gerontologia e também dentro da minha formação pessoal de odontologia. Eu fiz especialização em dentística e tive uma ligação muito próxima com a área de periodontia. Então, assim, sempre parte de promoção de saúde e de mínimas intervenções eficazes. Isso, de uma certa forma, moldou um pouco a minha forma de trabalhar e fez com que, desde sempre, quando eu estivesse diante de um paciente frágil, que é a minha área de atuação, idoso frágil, sempre tendo em vista um planejamento que seja absolutamente adequado à realidade e ao contexto em que esse paciente se insere. Então, tendo essa visão de enxergar o contexto do paciente, fazer um plano de tratamento adequado a eles, e dentro do meu arsenal de possibilidades de intervenção, de trabalho com essa filosofia de promoção de saúde, mínima intervenção, eu estou fazendo cuidados paliativos desde sempre. Eu tive, na verdade, a oportunidade de entender isso depois que eu fiz a minha formação de cuidados paliativos. Em 2013, eu fiz uma pós-graduação, um curso multidisciplinar em cuidados paliativos, onde eu percebi que, na verdade, eu estava adquirindo um arcabouço teórico para tudo aquilo que eu já vinha praticando. Foi uma forma de referendar o que eu já fazia e me dar subsídios melhor mais adiante, à medida que a gente vai evoluindo, vai vendo mais. Então, assim, eu posso dizer que eu já trabalho com cuidados paliativos desde sempre, desde que eu estou trabalhando nessa área. Acho que eu entendi que eu estava trabalhando com cuidados paliativos após fazer uma formação específica na área e ter tido o acesso às informações, a esse arcabouço teórico. Que interessante, né? É meio o caminho de trás para frente, assim, né? Começou a trabalhar e depois... Exato, exato. E, na verdade, Renato, eu entendo que quando a gente, de uma certa forma, tem uma postura um pouco de pioneirismo, de empreender, de começar algo novo, é assim que as coisas acontecem. A gente começa fazendo, vai juntando material, vai juntando informações, até você criar uma base teórica para aquilo que está sendo feito. É assim que as novas áreas, novas especialidades nascem, na verdade, né? Então, assim, eu me sinto confortável nessa posição porque na minha formação desde sempre, eu tive a oportunidade de, na minha graduação, 27 anos atrás, eu tive a oportunidade de ter a disciplina de pacientes especiais na graduação. Coisa que, até hoje, mesmo o país tendo mais de 400 faculdades de odontologia, talvez nem metade delas tenham isso. Então, assim, de uma certa forma, eu sempre tive próximo a alguma coisa mais, e da mesma forma foi a odontogeriatria. Porque, assim, eu fiz pacientes especiais, me tornei estagiário, depois eu me tornei professor da disciplina
e alguns anos depois eu fui montar a disciplina de odontogeriatria. Então, assim, e aí depois o cuidados paliativos nessa história toda eu entendo quase que como a cereja do bolo, entendeu? Eu Aham. fui, eu fui adquirindo a experiência, a formação para chegar nesse ponto, que é o que eu acho que eu faço dia a dia mesmo. Eu sou eminentemente um clínico, né? Que eu trabalho dia a Uhum. dia fazendo atendimento na ponta mesmo, mas é sempre ligado à sociedade, é sempre ligado a cursos de pós-graduação para estudar, para lecionar também e para escrever alguma coisa, né? Eu já tive, dentro da minha formação, eu tive durante 14 anos como professor de graduação, há pouco mais de 10 anos afastado de graduação, mas de pós-graduação nunca me afastei. Eu Uhum. sempre tive e me mantenho presente ainda. Pois é, eu queria aproveitar e te perguntar então sobre isso, assim, mais essa parte organizacional, assim, como é que está assim na tua cidade e como é que está no Brasil, assim, essa questão organizacional das estruturas, né, de apoio, né, do cuidado paliativo, associações, e qual o poder político, né, nesse momento que vocês têm para poder manifestar, né, a relevância disso para as temáticas de saúde da população. Queria te fazer essa pergunta assim mais ampla. Olha, existe uma sociedade científica, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que é a sociedade científica que representa todos os profissionais, é uma sociedade científica multiprofissional. Ela representa todos os que se agregam, que estão ligados de alguma cuidados paliativos. A partir desse grupo, várias conquistas têm sido atingidas, né? A gente sabe, por exemplo, que no serviço público já existem essas ações isoladas muito bem sucedidas de cuidados paliativos dentro do SUS, inclusive, né? Eu posso dizer que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem a estrutura do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, né, do presidente José de Alencar. Existe uma unidade do INCA aqui no Rio de Janeiro, o INCA 4, que é totalmente dedicado aos cuidados paliativos. A gente sabe, por exemplo, né, de pessoas e de regiões que conseguem promover isso de uma forma extraordinária. Por exemplo, o Hospital de Barretos é famoso por isso, né? Eu sei que em Salvador tem um médico que está conseguiu, dentro da política estadual, formar um hospital que vai ser dedicado aos cuidados paliativos lá na Bahia. Ou Interessante. seja, existem várias ações isoladas, né? Não existe Uhum. ainda uma política central de paliativos. Uhum. Mas, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina já reconhece, não como especialidade da medicina, mas como uma área de atuação. Ou seja, vários médicos que têm formação ou que têm uma comprovada de atuação nessa área já conseguem esse reconhecimento ao Conselho Federal. Então, Uhum. assim, existe políticas públicas isoladas, não existe ainda uma política central, mas essas ações isoladas, até mesmo pelas publicações que esses centros promovem, a gente vê que eles estão conquistando espaço. E no Isso é serviço privado importante. já existe também, né, atividades se formando e vários trabalhando também. Que bom ouvir isso, né? Porque representatividade é importante, né? A gente Sim, poder se sim, reconhecer no trabalho, ser reconhecido também pelos colegas, né? Por esse trabalho. sim, sim. A próxima Como eu pergunta ela falei, encadeia. A próxima pergunta ela encadeia, fala. desculpa te interromper, ela encadeia isso que tu falaste agora com a questão de mercado, assim. Então, essa representatividade ela é importante, né? A gente sabe que existe uma demanda gigante, né, de cuidados paliativos. Então, o reconhecimento dos profissionais, dos especialistas é importante. Mas também eu queria te perguntar assim, e o mercado? Como é que está o mercado? Como é que tu avalia isso no país? Assim?
veja só, Renato, eu vou puxar um pouco para a nossa área de atuação, que é a odontologia. E aí eu vou chamar atenção para uma curiosidade. Até bem pouco tempo atrás, isso a gente já até conversou pessoalmente, a gente tem uma dificuldade considerável de encontrar pulmões na nossa área de odontologia específica relacionada aos cuidados paliativos. Mas pegar os livros textos, tá? De cuidados paliativos ou de medicina paliativa, ou mesmo o tratado de medicina paliativa, que é, vamos dizer assim, uma referência multiprofissional de todas as áreas dos cuidados paliativos, a gente vai observar uma coisa interessante, que é o seguinte: os capítulos relacionados à saúde oral em cuidados paliativos, a maioria deles não foram escritos por dentistas. Alguns desses textos foram escritos por médicos, por enfermeiros, e um ou outro você encontra escrito por fonoaudiólogo. O que eu quero chamar a atenção disso? O próprio PPS, que é uma escala de cuidados paliativos, que é uma escala referência de todos os serviços de cuidados paliativos, que é o Palliative Performance Scale, né? Que já foi traduzido, já foi feita a validação transcultural no Brasil, feita pela Maria Gorete Maciel, o professor Roberto de São Paulo. Se você pegar essa escala, você vai ver que os cuidados com a boca acontecem no PPS 10. O que significa no PPS 10? É uma escala que vai de 0 a 100%, e 10% significa que a pessoa está muito próximo da morte. Ou seja, nessa escala, tá, admite-se, então, que quando a pessoa está no final da vida, as pessoas têm um sofrimento bucal. Então, elas merecem cuidado bucal, porque a gente sabe que no finzinho da vida, por sequela de várias doenças, você tem a boca seca, você tem a boca ardendo, você tem dor, enfim, tem uma série de problemas. E aí no PPS 10 está lá, cuidados com a boca. E claramente, Renato, claramente, se o PPS que foi descrito, né, no Canadá, é uma escala canadense, escrita na Universidade de, se não me engano, se houvesse dentista naquela equipe na hora da ação do PPS 10, muito provavelmente o dentista teria tido condições de argumentar, e talvez tivesse conseguido, mostrar que os cuidados com a boca deveriam começar no 60%, que é quando o paciente está elegível para cuidados paliativos. O que significa isso? Se os cuidados com a boca começassem no 60%, muito provavelmente o serviço seguiria ser um cuidado onde manteria a possibilidade dessa pessoa se alimentar pela boca até o final da vida. Entendeu? Entendi. Então, assim, para mim é o exemplo mais claro de que a inserção do profissional de odontologia nas equipes de cuidados paliativos. Isso é uma coisa interessante também. Não existe fazer cuidados paliativos trabalhando sozinho. Não existe essa, uma pessoa sai de casa, vai no consultório de um profissional para fazer cuidados paliativos. Não existe. Isso pode ser uma parte do processo, porque os cuidados paliativos é impossível você fazer profissionalmente. Você tem que estar relacionado com uma equipe. Nem que seja uma equipe mínima, mas você tem que estar relacionado com outros profissionais. Então, o que acontece? O mercado para odontologia eu vejo como imenso, porque as equipes de cuidados paliativos já existem. O problema é que nem sempre esses profissionais da equipe sabem o quanto nós podemos ajudar essas pessoas. O quanto que a gente vai fazer a diferença numa equipe a partir do momento, minimamente, que a gente tem um diagnóstico de uma boca desidratada e que você melhora a hidratação e a pessoa volte a ter a possibilidade de se alimentar pela boca, minimamente, entendeu? Então, assim, em termos de mercado, o mercado está aí, está aberto. Né? É um pouco daquele negócio de Milton Nascimento, tem que ir onde o povo está. Não adianta você ficar de braços cruzados, entendeu? Você tem que ir onde o povo está. Interessante isso, né? Essa perspectiva de interprofissionalidade
a gente enxerga isso muito mais no idoso, né? A necessidade do cuidado ser interprofissional. Para mim, ele Sim, é muito mais visível isso no idoso, né? Na pessoa que precisa de sem dúvida. cuidado final, né? Cuidado terminal. Assim. Que interessante isso. A gente fala muito isso, né? Mas poder falar com alguém que faz isso muda a perspectiva, né? É uma visão interessante essa. Sem dúvida. Agora tem uma pergunta que eu te acho um excelente contador de histórias, cara. Preciso te falar isso. Me encantou, assim, as histórias que a gente conversou lá no Chile, porque eu acho que tu tem esse dom, assim. Então, eu queria te perguntar, como é que é para ti a sensação de realizar o cuidado paliativo, né? A visita à casa da pessoa, o que fica na tua memória afetiva, assim, pelo trabalho que tu fazes? Essa é a pergunta. Ô, Renato, você tocou num ponto que me é particular, que é a história de ouvir história e contar. Eu acho que eu estou nessa justamente porque eu gosto de história, porque eu gosto de gente e eu gosto da história das pessoas, né? Então, eu inclusive eu tenho escrito algumas das boas histórias que eu vivi com os pacientes, porque assim isso faz parte da minha memória afetiva, da minha memória profissional e talvez inclusive da razão de eu estar praticando isso dia a dia, né? É, a gente tem uma presença muito forte quando você está cuidando de uma pessoa que está diante de uma doença grave, muitas vezes não tem perspectiva de cura, mas tem uma perspectiva de cuidado, uma excelente perspectiva de poder rever certos pontos da vida, de refazer um pouco a sua história e de vivenciar, vivenciar vivenciar dia a dia, né? E assim, eu não lembro quais histórias que eu já contei para você nessa área, mas assim tem umas que são muito marcantes, né? Por exemplo, uma história de uma paciente que eu fui atender. Ela ela estava diante de um tratamento oncológico grave, precisava de fazer laser terapia e, enfim, ela que tinha uma ânsia por estudo muito grande, me chamou muita atenção, né? E aí, um dia, uma das vezes que eu estava atendendo ela estava me falando um pouco da formação dela, né? E aí, no primeiro momento, ela falou que ela era jornalista. Eu achei interessante, pô, legal, jornalismo, uma coisa que me fascina, a comunicação e tudo mais. Aí ela falou que quando ela era muito jovem, tinha muita sede de viver o momento. E por isso ela fez mesmo, porque ela queria estar ali diante do fato, diante da novidade e tudo mais. Uhum. Aí, à medida que ela foi amadurecendo, ela percebeu que ela precisava entender mais do passado. E aí ela foi fazer formação em História. E aí começou fez formação, se formou e é professora de História. Então, aí ela já estava somando a sua segunda faculdade. E eu lá faço ouvindo, né? Aí o crente que tinha parado por ali, né? Que é, pô, eu muito presente, eu fiz jornalismo, depois eu quis entender o passado, eu fiz História. Aí eu, despretensiosamente, eu perguntei, e agora? Assim, não te falei não? Eu falei, o quê? Eu agora sou estudante de teologia. Eu falei, teologia? Ela falou assim, eu já vivi o presente, eu tentei entender o passado, eu quero entender o porquê agora. Eu quero entender a transcendência. Então, eu estou fazendo teologia. Isso Caramba. numa pessoa que estava num tratamento que tinha perspectiva de não curar e poder morrer daqui a pouco, mas entendeu? É, Estava sempre na busca, sempre na. Foi uma pessoa que me marcou muito, eu sempre dela, né? E cuidei dela até o fim. Enfim, são situações, são histórias que me motivam, né? Me chamam muita atenção, entendeu? que legal ver isso, cara. Que legal. As pessoas associam. Eu sou professor de graduação, né? E quando a gente fala desses conteúdos, são crianças, né? Na faixa dos 20 ali.
eles assistem assim, e tem gente que chora durante as aulas, né? Que se sente triste e tal pela a condição, né, de que a gente tem um momento que a gente vai partir, né, dessa existência para uma outra e tal. E o jovem não está preparado, assim, parece, para isso, né? O jovem vive como se nunca fosse vir a falecer, né? Isso. E aí, isso é encantador, né? Poder ouvir isso, né? Que tu tá ouvindo de uma pessoa que tá na terminalidade dela, uma perspectiva tão, pô, que bacana. Eu gosto muito disso E está também. buscando, né? É, E está buscando, né? E assim, Renato, tá buscando, mas não é uma busca assim irresponsável no sentido assim, tipo, ah, não é negacionista, ela não está negando a possibilidade eminente de não estar mais nesse mundo, entendeu? claro. É muito mais uma questão de que eu vi outro dia de um médico geriatra que eu estou tratando dele, um médico geriatra, um amigo querido que foi diagnosticado com uma leucemia e eu estou acompanhando ele, fazendo, né, toda a parte do condicionamento, laser terapia e tudo mais. E ele comentou uma coisa muito interessante outro dia. Ele falou assim: eu não me importo de perder, mas eu não posso parar de lutar. Eu me nego a parar de lutar. Eu posso até perder, parar de ir, né, de encontro ao problema, de encontro à responsabilidade, entendeu? Uhum, uhum. O que é muito bom, né? Porque isso faz com que você lidar com os problemas, não só com um problema grave de saúde como esse, mas com os próprios problemas do dia a dia, né? Uhum. Você não necessariamente vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer, mas tudo que você fizer, você vai ter que tentar fazer o seu melhor, não tem jeito. É basicamente isso. Mas isso te dá uma perspectiva de cuidado diferenciada, né? Deve aprender muito, assim. Completamente. Aprende muito com as pessoas, Completamente. né? Completamente. E isso para oferecer É novamente por isso cuidado que eu para estou uma outra nessa área. pessoa. É por isso, por isso. É, por isso que eu estou nessa área, não tenho dúvida. Cara, que legal. Isso lembra bem a história que tu me contaste lá, né? Tu me contou a história de um paciente teu, assim, alemão, super velho, assim, tava nos finalmente, assim, que te contava histórias, assim, e às vezes tu ia na casa dele só pra ouvir ele falar, né? Eu lembro do que está falando agora. Renato, eu posso pontuar para você que essa história que eu te contei tem mais ou menos 6 anos, porque há exatamente 6 anos eu fui participar, foi na primeira semana de outubro, eu fui participar de um congresso da IADH em Berlim, e eu estava tratando desse alemão justamente na expectativa de ir pela primeira vez na Alemanha. Aham. Então, assim, eu passei uns dias tratando com ele, tratando dele, e cada vez que eu encontrava com ele, eu falava mais um pouquinho sobre a Alemanha, entendeu? Aham. Ele me deu livro de presente, ele me mostrava vídeo no YouTube, me explicava uma série de... E eu não sei se eu te contei naquele dia, mas teve uma passagem muito interessante, uma passagem muito interessante da minha convivência com ele, que foi o seguinte: ele foi um cara que eu entendi o tempo inteiro, né? E isso me foi dito por ele logo no início. Ele estava morando no Brasil desde os anos do final dos anos 50 até aquele presente momento nasceu aqui. E ele trabalhou a vida inteira com importação e exportação e várias coisas nessa área de comércio. E aí teve um dado interessante que foi o seguinte: pelo que ele falava, eu entendia o tempo todo que ele era engenheiro. E aí, um dia eu perguntei para ele, mas o senhor fez engenharia lá mesmo ou se formou aqui no Brasil? Ele falou: não, eu não fiz engenharia. Eu falei: ué, no que se formou? Ele falou assim: eu me formei em História. Eu falei: o senhor se formou em História? Como assim? Ele falou assim: meu pai me dizia o seguinte, meu filho, para você trabalhar, para você entender o mundo, você tem que entender história. Se você fizer história, entender história, você pode trabalhar com qualquer coisa. Se você entender Perfeito. história, souber fazer conta, você trabalha com qualquer coisa na vida. E o cara era professor de história, trabalhava com comércio, entendeu? Caramba, cara. E realmente isso acabou explicando
o quanto que ele é agradável, o quanto que ele tinha de coisas interessantes para falar, né? Porque tinha uma história, eu me lembro que uma vez que eu fui na casa dele, ele do nada virou assim para mim e falou assim: "Você acha mesmo que foram os portugueses que chegaram primeiro no Brasil?" Eu falei, o nome dele era Georg. Eu falei assim, eu não aprendi assim. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: "Olha só, livro vermelho ali na prateleira que eu quero te mostrar um negócio." Aí ele começou a mostrar, né, dos documentos históricos, povos que já tinham chegado na América do Sul muito antes dos portugueses e tudo mais. Enfim, obviamente que isso, do ponto de vista pessoal, é muito enriquecedor, mas claro que do ponto de vista profissional, se você é um liberal, você não pode se dar o luxo de passar o dia inteiro com uma história, né? Certo. Mas a vida não é isso, né? Você tem que ter esse tempo, né, também para confraternizar e, enfim, aprender a conversar com as pessoas. Mas é diferente, né, da rotina do consultório, né? Um atendimento desses é um encontro, né? Completamente. É um encontro com uma pessoa, né? Uhum. Tem outra. É outra perspectiva, sem Cara, dúvida. que legal. Agora eu vou dar uma guinada aqui na entrevista, vou te perguntar sobre o que tu conheces, assim, de cursos de formação, de capacitação, né? Dos profissionais no cuidado paliativo. O que que tu lembra, assim, que tu já viu aqui no Brasil? Olha, falando de odontologia, a minha grande sugestão, né, é para aquele aluno de graduação que vislumbra essa possibilidade, ou mesmo para aquele que tem pouco tempo de formado e está em busca de algo nessa área, existe a residência multiprofissional no Hospital das Clínicas da USP, onde acredito que todo ano abra vaga para os cuidados paliativos em odontologia. É um curso bem estabelecido já. Os profissionais que o fizeram saem com uma formação extraordinária, porque é uma formação completa, né? O aluno tem que fazer, acho que 40 horas semanais, tem que estar lá no Hospital das Clínicas, tem bastante trabalho também para elaborar. E, enfim, para aqueles que têm possibilidade de uma dedicação como essa, eu diria que é a formação de excelência, né? Eu sei que o INCA, eu sei que o Hospital de Barretos tem algumas coisas similares, talvez não uma residência tão longa, né? Mas isso específico de cuidados paliativos. Agora, formações que envolvem odontologia hospitalar e que tem cuidados paliativos, a gente vê outras iniciativas isoladas, espalhadas no Brasil inteiro. Eu sei que em Recife mesmo, eu tenho um colega que coordena, o Antônio Moura, ele coordena uma residência odontolar e dentro dessa residência tem também uma formação de cuidados paliativos dentro. Quem não tem essa disponibilidade toda, existem outros cursos de cuidados paliativos que vêm sendo oferecidos não só por sociedades científicas, mas por universidades, por também. Sim, nem sempre esses outros são direcionados à odontologia. Ele é uma formação multiprofissional em cuidados paliativos e que dá uma boa base também, né? E funciona muito bem. Me diz uma coisa, tem sido a minha visão, assim, de que a maior parte do que se oferece em cuidados paliativos, do ponto de vista estatístico mesmo, tá? A maior parte do que se oferece, na verdade, é oferecido por familiares e cuidadores, tá? Porque o profissional, ele está em contato com essas pessoas em um certo momento da vida delas. Mas quem está fazendo o cuidado de fato ali no dia a dia é o cônjuge, ou é o familiar, ou é o cuidador formal ou informal, né? Então, assim, não a parte clínica, mas a parte do cuidado mesmo, do dia a dia, né? De fazer escovação, de oferecer conforto, de ministrar medicação, de ministrar alimentação. Isso tudo é feito por pessoas que muitas vezes são leigas, tá? Sim. E aí eu quero a tua opinião, assim.
qual a tua opinião sobre cursos? Agora a gente está vivendo um momento em que tudo, a plataforma online está crescendo muito rápido em função da pandemia, questão do isolamento social, né? Estão aparecendo muitos cursos online, né? Qual é a tua opinião sobre um curso de capacitação, de qualificação de cuidadores informais, o cuidado paliativo? Faz sentido para ti? Não faz? Tu acha interessante? Renato, eu acho que não tem como a gente abrir mão de curso e de informação online. Não tem como abrir mão, sinceramente. Mas eu acho, e aí eu te digo com convicção, que dentro dessa nossa área de trabalho, né, que é a gerontologia, né, o atendimento a idosos, e também estendendo mais para os cuidados paliativos, não tem como abrir mão do olho no olho. Não tem como abrir mão das informações que você obtém na hora do coffee break. Porque é no momento que você conhece, que você interage uma série de coisas. Eu vou te falar uma situação bem específica dos cuidados paliativos. Tá? Cuidados paliativos, existe um capítulo fundamental, importantíssimo, que chama-se comunicação de más notícias. Tá? Certo. Eu não consigo dar uma aula de comunicação de más notícias online. Eu acho até que pode ter e deve ter. Você sabe por quê? Porque o módulo de comunicação de más notícias que eu tive na minha formação de cuidados paliativos, uma boa parte do módulo era interação, era fazer um teatro. Por exemplo, a gente se dividia, a turma tinha, por exemplo, 20, a gente se dividia em 4 grupos de 5, tá? E cada grupo, e eu me lembro bem desse módulo que foi muito marcante, talvez o melhor. A gente se dividia em grupos, o grupo recebia um script, cada um tinha que ler e cada um tinha um papel. E aí cada grupo depois se apresentava. Um era o paciente, o outro era o médico, o outro era o familiar, o outro era o enfermeiro, o outro era o porteiro do prédio. Teve que fazer um teatro, fazer uma simulação, um laboratório, como que é dar e como que é ouvir uma má notícia. Entendeu? Então, assim, esse tipo de sensibilidade, esse tipo de humanidade, eu acho muito difícil de você dar online. Sim, eu vou te citar outro exemplo. Sim. Existe um conhecimento, uma informação para isso, que a gente, enquanto não as tem, não imagina que tem um estudo por trás, que tem uma ciência por trás. Você olha olho no olho, você toca no paciente, você abaixa a cabeça, você muda a expressão facial, sabe? É diferente. Tem um conhecimento disso. Eu não consigo imaginar a transposição disso para o mundo, entendeu? Como é que eu vou simular, por exemplo, se eu toco no ombro do paciente na hora que eu falo é câncer, entendeu? Não consigo, entendeu? Tem uma distância, né? Entendeu? Então, assim, essa característica eminentemente humana, pessoal, eu acho muito difícil passar. Por isso que eu acho que talvez o modelo de ensino e de aprendizado para a gente ser híbrido de alguma forma, não abrir mão do online, mas não dá para abrir da presença física da pessoa. Não, legal ouvir isso. Concordo. Tem coisas que a gente só consegue manifestar com o olhar, né? E o olhar na internet ele é meio distante, né? Fica aquele olhar da câmera, Exato. Assim, não tem a mesma... É um olho no olho que não é, né? Que não é no olho, né? Fica muito distante, é verdade. Cara, muito legal ouvir isso. Agora eu vou dar uma outra guinada na entrevista, assim. Eu vou te perguntar... Certo. Vou te perguntar como é que é o teu dia a dia, assim. Como é que é o teu dia a dia esse trabalho. Um pouco tu já falou, né? Falou da tua realização, assim.
Mas como é que é? Vamos ouvir assim um dentista contando como é que é o dia a dia de trabalho dele no cuidado paliativo. Como é que tu faz? Tu acorda, tu vai pro teu consultório, tu vai direto, tu vai no hospital? Como é que é o teu dia a dia? Assim? Renato, eu posso dizer que atualmente eu cheguei numa condição de trabalho que assim eu estou bastante realizado com o que eu faço. Primeiro porque eu levo um conceito muito sério em relação aos cuidados, que é a analogia do avião caindo, né? A vida é um avião caindo, né? Em algum momento vai, pá, acabou. Aham. Só que quando o avião está caindo, a gente recebe a instrução antes do quê? Se o avião começar a cair e as máscaras de oxigênio abaixarem, você primeiro tem que botar em você para depois se ajudar o outro, né? Isso aí. Está comprovado, se você tentar ajudar o outro primeiro, vão ser dois ferrados. Exato. A mesma coisa eu digo para nós profissionais de saúde que trabalham numa, vamos dizer assim, tão delicada, tão permeada de emoções e responsabilidade. Então, eu acho que assim não tem como trabalhar nessa área se você não cuidar de você primeiro. Então, assim, qual é meu dia a dia? Eu começo o dia cuidando de mim, de mim. Eu praticamente eu nado 4, 5 vezes por semana, faço musculação pelo menos uma vez por semana Uhum. e eu faço terapia, eu faço aula de uma, duas vezes por semana. Então, eu começo o dia cuidando de mim, Uhum. entendeu? Primeiro, eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha cabeça, das minhas coisas, para depois cuidar dos outros. Então, a minha rotina é essa. Eu começo o dia cedo, muito cedo. Normalmente, 6 da manhã, eu já estou em uma das atividades. E eu vou começar a trabalhar em torno de 9, 9 e pouco. Uhum. A atividade profissional ela é muito dividida entre consultório e o atendimento domiciliar e hospital. Uhum. Sem dúvida alguma, meu maior volume de trabalho é domiciliar, tá? Mas eu não abro mão do consultório e, naturalmente, muitas vezes eu faço atendimento em hospital. Eu não tenho uma regra muito estabelecida de para onde eu vou primeiro. Na verdade, é muito em função da demanda que eu tenho, né? Mas, como a gente até já havia comentado, de uma certa forma, o trabalho começa muito num pedido de emergência. Na verdade, é um apagar o incêndio. Uhum. Alguém com uma dor muito forte, fraturou um dente, uma boca muito seca, uma, uma mucosite que apareceu, que está doendo. Então, a prioridade é essa, né? As que normalmente eu tenho cuidado de não dar minha agenda e deixar sempre um período aberto para que, se surja uma emergência naquele dia, eu possa atender prontamente, porque dor não espera, né? Ninguém merece ficar esperando uma solução por dor quando você pode fazer alguma coisa, né? É. E assim, eu não atendo as pessoas por dia, justamente para ter tempo não só de cuidar da pessoa, mas pela própria área de atuação, eu consumo bastante tempo do meu conversando com o médico, conversando com o familiar, conversando com o paciente, dando orientação. Uhum. Tem um trabalho burocrático que a gente tem que sempre fazer, laudo quase todo dia para fazer, né? Você tem um laudo, você tem que redigir coisa, prestar uma informação para os profissionais, né? Uhum. É claro que a gente tem um tempo considerável de mão na massa, de atuação mesmo, mas nessa área especificamente, existe a necessidade de você separar um tempo para essas outras atividades satélites, entendeu? Que é a Uhum. comunicação, basicamente a comunicação interprofissional e a comunicação família-paciente Família. também. Pois é. E é bastante coisa, né? Eu ia te perguntar, mas você já me respondeu, na verdade. Eu tinha na sequência aqui uma pergunta
que é se tu se sentia realizado com isso, mas isso aí tá na cara, assim, não precisa, né? Você tá respondendo Não, isso desde o início. Em todas as perguntas que eu total. fiz, tu me respondeu isso. Tá, mas aí, aqui, tem uma pergunta que é, todo profissional, em especial quem está se formando, né, o pessoal que está buscando mercado, ele vai querer te perguntar e eu vou te perguntar, então, por ele. Né? Financeiramente, como é que é isso, Almir? Como é que tem sido financeiramente para ti, assim, o cuidado paliativo? É rentável? É bom? Vale a pena? Vale, Renato, sem dúvida alguma vale, senão eu não consigo me manter, entendeu? Vale sim, as pessoas valorizam cada vez mais, tá? Uhum. Os serviços que estão implantados, até onde eu sei, estão empenhados em remunerar de forma adequada. Sim, como qualquer coisa, como em qualquer mercado, quando você é um dos poucos que faz, tem a chance de quase que a garantia de que alguma remuneração você vai ter. Então, eu acho que ainda existe muito, mas muito espaço para profissionais qualificados entrarem, entendeu? E à medida que existe o espaço, como esse exemplo que eu já passei para você, publicações científicas não serem ainda publicadas por nós, à medida que nós conquistemos esse espaço, não só no mercado com os pacientes, mas principalmente da compreensão e da aceitação dos outros profissionais envolvidos que vão entender a necessidade e vão buscar e vão indicar cada vez mais os profissionais de odontologia. Então, assim, Uhum. a gente tem, se a gente tem, infelizmente, o maior número de profissionais de odontologia no mundo, no único país, né? Nós É. somos mais de 300 mil. Nós somos, uma estatística outro dia, não sei se ainda se mantém, que nós somos 19% dos dentistas do mundo. Sabia dessa? Não sabia. 19. O Ai, meu Brasil Deus. tem 19% dos dentistas do Do mundo, mundo. né? O maior faculdade disparado, mais de 400. É. E, pô, quantas tem na Escandinávia, né? É uma loucura. Quantas tem na América do Norte inteira, entendeu? E assim, a gente, o mercado de odontologia, para muitas áreas, está absolutamente saturado. É. Mas, por outro lado, tem um mundo de gente que está desassistido. Se você Uhum. pegar, por exemplo, 14% da população tem alguma deficiência, pacientes especiais. É um tremendo mercado. É. O Brasil tem um percentual de população idosa altíssimo, é o que mais aumenta no mundo. A gente sabe disso. É. E mais ainda, dentro disso, o percentual que mais cresce são dos octogenários, ou seja, são pessoas que mais precisam ainda, Uhum. e mais Uhum. precisam ainda da gente. Ou seja, Uhum. é, eu não tenho dúvida que trabalho não falta. Uhum. Talvez não tenha ainda quantidade de empregos necessários, mas trabalho, no sentido estrito da palavra, tem muito. Então, é uma área que eu não deixaria de prestar atenção. Que interessante, né? Esse paradoxo, né, de a gente ter o maior número de dentistas e também a gente ter uma população desassistida, pelas características do Brasil, país continental, né, muita pobreza, problemas de espalhamento da população pelo país, tudo isso. E ontem até uma aluna me perguntou, professor, mas esse teu problema aí que tu deste pra gente aqui da graduação, não seria o caso para referenciar para um geriatra, né, aquela clássica? Eu disse, olha, se Uhum. tu acompanhar o crescimento da população idosa brasileira e o crescimento do número de profissionais que estão se especializando em geronto e geriatria, vai descobrir, né, que é impossível agora e vai ser muito mais impossível no futuro, né? Então, Sim, ou os clínicos ou todas as profissões de saúde se adequam a isso, né? E passam a estudar envelhecimento e dar conta desse envelhecimento, sim, ou a gente não tem o que fazer, né? Não vai ter outra não tem solução. mesmo. Não tem, não tem.
é uma coisa que, assim, eu tenho uma convidada desde muito tempo, né? Qualquer profissional de saúde, tá? Qualquer profissional de saúde, qualquer área, que não decidir ser exclusivamente pediatra, ele necessariamente vai atender idoso. É, Necessariamente. é Não, isso aí. em qualquer profissional, É, qualquer área. verdade. Já é bem... É bem claro, né? A gente vê o dia a dia disso agora. Imagina dentro de 10 anos, 15 anos, né? O crescimento que a gente vai ter de octogenários nesse período agora, né? Que é uma loucura, assim. Pois é, pois é. Já está tendo, né? Já. Ô, Renato, você sabe que já aconteceu comigo em março de 2016, março de 2016, naquele ano, eu tive em tratamento comigo, naquele mês, 6 pessoas acima de 100 anos de idade, onde a mais Caramba. velha tinha 106. Caramba. Naquele mês eu atendi 6 pessoas diferentes com mais de 100 anos de idade. Você sabe quantos centenários o Brasil já tem? Não sei. 25 mil. O Brasil tem 25 Caramba. mil pessoas com mais de 100 anos de idade. Nossa. Tem isso que eu pego a minha agenda, Renato, eu não tenho uma pessoa com menos de 80. Cara. Pô, essa é a realidade, né? Isso que a gente fala. Essa é a Essa é a realidade. realidade. É isso aí. Essa é a realidade. Caramba. Dalmir, muito obrigado, cara. Assim, sua fala tá maravilhosa. Eu sei que também tem outras atividades. Eu quero começar a finalizar. Primeiro te Ok. agradecendo, assim, manifestando gratidão. Como eu falei desde o início, tu é excelente contador de histórias, tem, né, tem esse dom, assim, de falar, assim, e de manter as pessoas ligadas, né, no que estão ouvindo. Eu queria que tu escolhesse, assim, a pauta que tu quer finalizar, assim, o que que tu gostaria de falar além do que eu te perguntei. Renato, eu gostaria de repetir alguns pontos que eu falei aqui que eu acho que são fundamentais. Tá? O primeiro deles é que, para trabalhar nessa área, necessariamente você tem que cuidar de você primeiro. Que a gente consiga prestar o nosso melhor se a gente não está bem cuidado. Eu falo isso de experiência própria, né? Eu já tive períodos, não foram períodos longos, mas períodos razoáveis de estar sedentário, por exemplo, só trabalhando. É o pior negócio que você pode fazer para a sua vida. Tá? Isso é um primeiro ponto. Tem que cuidar realmente de si, porque é o único jeito de você poder cuidar bem do outro. O seguinte, a necessidade de estudar, de conhecer e de interagir, ela é permanente, né? Isso eu citei no exemplo de uma paciente que estava no fim da vida e falou que não, eu estou estudando teologia porque o que vai acontecer. Então, assim, estudar é para sempre, né? Para a gente se manter profissionalmente bem e pessoalmente também, eu acho que aprender é para sempre. E finalizando dizendo que verdadeiro a informação que a demanda é explosiva, né? A possibilidade de você se dedicar existe porque já existe curso de formação e as informações estão disponíveis, basta você ter a disciplina e ter o empenho de se dedicar a isso. E que, assim, não tenha medo de se dedicar, não tenha medo de achar, mas dar conta emocionalmente. Você pode não dar conta num primeiro momento, mas você amadurece, você aprende a lidar de forma diferente com a situação. Então, na verdade, é um convite. Eu acho que né, os colegas que já se formaram, ou aqueles nossos futuros colegas que estão em formação, eu quero dar a boa notícia que, apesar da gente ter excesso de faculdade e excesso de profissional, existem áreas muito bonitas e muito prósperas para a gente que ainda são muito exploradas. Então, eu acho que vale a pena prestar atenção nisso. É Maravilha. isso. Bom, então, em nome do nosso grupo, né, quero te agradecer.
quero te dizer que tu foi o primeiro nome que eu pensei quando surgiu essa ideia. Obrigado. Que eu me lembro, assim, de ter conversado contigo, assim, foram algumas noites, né, lá em Talca, no Chile. E eu me lembro que quando você chegava, tu e o Evelyn, né, eu pensava, que legal, vamos sentar agora e vamos conversar. E aí depois, quando a gente se despedia, parecia que estava faltando alguma coisa, né? Eu acho que essa é a melhor sensação que tu pode ter de uma pessoa, né? Que é quando ela chega, o lugar fica melhor e quando ela sai, falta alguma coisa. Então, eu queria te dizer que para a gente é fundamental essa tua participação. Muito obrigado. Renato, muitíssimo obrigado pelo carinho, atenção e estarei sempre disponível, sempre que a gente puder trocar e conversar e colaborar, você sabe que pode contar comigo. Obrigado mesmo.